Havia um nome riscado nos registros, uma mancha deliberada, um segredo que o Brasil tentou apagar da sua própria história. Não era a anotação de um desertor comum, nem o erro de um burocrata esquecido. Era o vestígio de um homem que, por um breve e brutal período, carregou o destino de muitos nas trincheiras de uma guerra infernal. Um escândalo silencioso, soterrado sob a poeira de décadas, aguardava ser desenterrado. Mas qual seria o custo dessa verdade de puxar um fio tão antigo e sujo? A pergunta ecoava pelos corredores do tempo, sem resposta. O ano era 1865. O calor pegajoso do interior do Brasil precedia o ar denso da guerra iminente. A Guerra do Paraguai, um moedor de carne implacável, exigia mais corpos, mais vidas a serem desperdiçadas em nome de um conflito que poucos entendiam. No coração de uma fazenda isolada, o coronel Mendonça, um homem forjado em terras e ambições obscuras, enfrentava um dilema que corroía sua fachada de poder. Sua fortuna dependia de aparências, e a mais crucial estava em risco. Seu filho, o herdeiro legítimo, era fraco, um covarde inútil, incapaz de empunhar uma arma sem tremer, sem suar frio. A cota de recrutamento, porém, precisava ser preenchida, ou a reputação de Mendonça e sua influência desmoronariam. A solução surgiu nas sombras, uma ideia torpe e cínica que prometia resolver seu problema, mas que selaria um destino muito mais complexo. Uma promessa quebrada antes mesmo de ser dita, pairava no ar da madrugada. No ventre da mesma fazenda, Cipriano dormia. Escravizado desde o berço, ele era mais que propriedade. Era um ativo valioso para o coronel Mendonça, embora de uma forma que o coronel mal compreendia. Não era pela força bruta que Cipriano se destacava. Sua mente era afiada, uma navalha que cortava a ignorância alheia. Possuía uma memória cartográfica instintiva, capaz de mapear cada curva do terreno, cada árvore, cada esconderijo. Sua capacidade de observação beirava o sobrenatural. Ele via o que os outros ignoravam, lia sinais no vento, nas pegadas, no canto dos pássaros. Uma inteligência perigosa para um homem sem liberdade. Foi então que Mendonça o convocou. Em um ato de desespero e cinismo calculista, o coronel propôs o acordo. Seus olhos, antes frios, agora carregavam uma luz predatória. Cipriano iria à guerra, não como um homem livre, mas como um substituto, um escudo humano para o filho covarde do coronel. Aquele pedaço de papel, supostamente, prometia o retorno. Em troca, a alforria. Um documento rasurado de liberdade, sua ao retornar. Um pedaço de papel assinado às pressas, testemunhado por ninguém além da noite, da ganância e do desespero de um homem. Cipriano não sabia, mas aquele papel já era uma mentira. Um fragmento de esperança entregue com a única intenção de ser quebrado. Ele não podia imaginar o inferno que o aguardava, nem o vazio da promessa. Esta é a história de um segredo que o tempo não pôde apagar. Para descobrir como uma promessa rasgada pode custar mais do que uma vida, convido você a nos acompanhar até o final deste relato. E, por favor, nos diga nos comentários, de 0 a 10, o que você achou desta primeira parte da nossa investigação. Se for novo por aqui, inscreva-se e junte-se a nós para desvendar outros mistérios esquecidos. O inferno do fronte o aguardava. Cipriano foi jogado em um campo de batalha onde a vida valia menos que uma bala. Cada passo era uma aposta mortal. Cada dia, um desafio à própria existência. Marchas brutais sob um sol escaldante castigavam o corpo. A febre amarela ceifava mais vidas que o próprio inimigo, seus corpos empilhados como lenha seca. As trincheiras eram úmidas e fétidas, um labirinto de lama e desespero. Ele não era um soldado treinado, mas um corpo a ser gasto, uma estatística em um conflito sem fim. No entanto, Cipriano via o que os oficiais, cegos pela arrogância ou pelo medo, não viam. Padrões no terreno que revelavam emboscadas, fraquezas nas linhas inimigas que poderiam ser exploradas, uma rota de fuga onde todos os outros viam apenas um beco sem saída. Sua mente era sua única arma, e ele a usava sem descanso. Ele sobreviveu. Não por sorte, mas por uma inteligência fria e uma intuição aguçada.
Mas a que custo? A cada dia de sobrevivência, a promessa de liberdade parecia mais distante, mais etérea, quase um pesadelo. Em um ataque surpresa, no caos ensurdecedor dos tiros e gritos, a liderança militar brasileira desmoronou. O pânico tomou conta dos corações, transformando homens em meros animais assustados. Soldados brasileiros, desorientados e sem comando, eram massacrados sem piedade. O sangue manchava a terra, e o som da derrota ecoava mais alto que os tambores de guerra. Foi Cipriano, o escravizado, quem, com uma calma assustadora, traçou uma rota de retirada que ninguém mais havia percebido. Uma brecha na carnificina, uma chance ínfima de escapar da morte certa. Ele não deu ordens em voz alta, não precisou. Ele agiu e outros, instintivamente, o seguiram, arrastando-se pela lama e pelos corpos, guiados por uma esperança súbita e inesperada. Ele não buscava glória nem reconhecimento, apenas a sobrevivência, para si e para os que o seguiam, e a promessa de liberdade que o mantinha de pé. Aquela promessa, porém, era um fardo cada vez mais pesado. Naquele dia, ele se tornou um líder silencioso, um estrategista intuitivo, ganhando uma condecoração não de metal, mas de respeito e lealdade de seus companheiros. Uma patente informal, forjada no sangue e na lama, que jamais seria reconhecida nos livros. Mas nos registros oficiais, nos papéis que definiriam a história, o nome de Cipriano ainda era apenas uma linha em branco, uma ausência que se tornaria a maior de todas as mentiras. O que o aguardava ao retornar? Seria a liberdade ou a aniquilação total de sua existência? A resposta, ele descobriria, era mais cruel do que qualquer batalha que já tivesse enfrentado. A guerra terminou. Contra todas as probabilidades, Cipriano retornou. Os campos de batalha haviam tentado devorá-lo, mas ele estava ali, de pé, uma silhueta esguia contra o poente avermelhado. Não como o escravizado que partira, mas como um homem transformado. Forjado no fogo da batalha, carregando cicatrizes que contavam histórias de heroísmo e horror. Sua pele, sua alma, gravadas com a marca indelével do inferno. Para o povo da vila, ele era um milagre, um fantasma que voltava da morte, um símbolo de resistência em carne e osso. Mas, para o coronel Mendonça, ele era algo muito diferente e muito mais perigoso. Cipriano era uma ameaça, um lembrete vivo de uma traição que precisava permanecer enterrada. A cada passo que Cipriano dava em direção à fazenda, a terra tremia sob os pés do coronel. O encontro foi breve, cortante como uma lâmina fria. Mendonça, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos cruéis, negou tudo. Sua voz, antes imponente, agora carregava o veneno da falsidade. Documento de alforria nunca existiu, disse o coronel, a voz pingando desdém. É delírio de ex-combatente. O sol queimou-lhe a cabeça. As palavras caíam como pedras sobre o coração de Cipriano. A promessa? Uma invenção sua. Não há testemunhas. Não há prova. O papel, aquele que prometia a liberdade, foi arrancado das mãos de Cipriano. Um gesto violento que desfez anos de esperança em segundos. Seus fragmentos caíam como neve suja, testemunhas mudas de uma crueldade sem limites. O nome de Cipriano havia sido riscado dos registros militares, declarado desaparecido em combate, ou pior, desertor. Um apagamento histórico meticulosamente orquestrado, uma mentira imposta para apagar a existência de um homem. O coronel Mendonça havia construído uma muralha de mentiras para se proteger, e Cipriano estava preso do lado de fora. Cipriano não aceitou o destino. Não poderia. A liberdade não era apenas um pedaço de papel, era uma dívida de sangue, um juramento feito sob o troar dos canhões, testemunhado por fantasmas de guerra. Ele sabia que não estava sozinho. Havia outros que testemunharam seus atos, outros que sobreviveram por causa de sua estratégia. Companheiros que, assim como ele, guardavam as cicatrizes e as memórias de um tempo impossível de esquecer. Ele começou a montar seu caso, a procurar os fragmentos da verdade espalhados pelo vento. Mas o sistema era poderoso, suas raízes profundas, seus tentáculos invisíveis e implacáveis.
O coronel Mendonça controlava o juiz de paz, o padre da paróquia, o escrivão do cartório. Cada pilar da sociedade local curvava-se à sua vontade, ou temia as consequências de desafiá-lo. Uma ordem secreta de silenciamento se estendia por toda a província, sufocando qualquer voz que ousasse sussurrar a verdade. Cipriano sentiu a pressão esmagadora dessa rede invisível. Eles querem me apagar, pensou Cipriano, a garganta seca, um tremor de raiva percorrendo seu corpo. Mas eu existo. Eu sangrei por eles. Eu não serei esquecido. A raiva se misturava à dor, alimentando uma nova determinação. A caçada começou. Mendonça, para se livrar da ameaça, usou sua influência para acusar Cipriano de insubordinação, de fuga do serviço militar, de calúnia contra um homem de bem. As mentiras se empilhavam. Cipriano se tornou um fugitivo em sua própria terra. Um pária. Mas um fugitivo com uma missão: expor a verdade, não apenas por sua própria liberdade, mas pela memória de tantos outros que foram sacrificados e esquecidos nos campos de batalha. Ele precisava de provas irrefutáveis, de algo palpável que pudesse derrubar a fortaleza de mentiras do coronel. Ele precisava de uma confissão, arrancada da garganta do poder, custasse o que custasse. A noite era sua aliada, as matas, seu refúgio. Cada sombra parecia abrigar um perigo, cada ruído na floresta, uma ameaça iminente. Mas o desespero e a injustiça eram mais fortes que o medo. Suas mãos tremiam, não de frio, mas da sede de justiça. Ele não tinha nada a perder, exceto a própria vida, e essa já havia sido entregue e resgatada uma vez, no inferno da guerra. Os boatos chegaram a ele através de sussurros, de conversas abafadas em tavernas isoladas, de olhares que se desviavam rapidamente. Havia um homem, diziam, um velho escrivão aposentado que guardava papéis secretos, um homem de consciência pesada que havia trabalhado por anos no cartório da vila, testemunha de muitos segredos, muitos acordos sujos. Mas quem garantiria sua coragem? A busca o levou a essa cabana isolada, a um velho escrivão chamado Inácio, cujos olhos cansados pareciam ter visto demais. O ar dentro da pequena morada era denso com o cheiro de papel velho e mofo. Inácio hesitou. O medo estava gravado em cada ruga de seu rosto. Desafiar o coronel Mendonça era assinar a própria sentença. Mas a culpa, a consciência pesada, parecia corroê-lo por dentro. Entre os documentos que nunca deveriam ter visto a luz do dia, em uma caixa escondida sob tábuas soltas, estava a prova. Não apenas a confirmação da promessa de alforria, mas algo muito maior, mais sombrio. Uma carta do coronel Mendonça, endereçada a um comandante militar, solicitando o apagamento conveniente de certos nomes dos registros, incluindo, de forma explícita, o de Cipriano, para evitar complicações futuras. Aquela frase ecoava na mente de Cipriano como um trovão, revelando a extensão da trama. O documento rasurado não era apenas a alforria, era a prova de uma conspiração maior, uma vergonha nacional. O sistema não apenas falhara, ele havia sido corrompido, e a corrupção havia custado vidas. Cipriano segurava em suas mãos não apenas a chave de sua liberdade, mas o detonador de um escândalo que poderia abalar os alicerces da província. O coronel Mendonça havia cavado sua própria cova e agora Cipriano tinha a pá. Cipriano segurava a verdade. A carta de Mendonça, amarrotada, era mais que papel. Era a prova fria de uma desonra. Mas o confronto final não seria nas sombras, nem nos sussurros da mata. Seria à luz do dia. Seria no coração da vila, diante de uma comunidade dividida entre o medo e a esperança. O sol da manhã, implacável, revelaria as rachaduras nas fachadas, nas vidas, nas verdades contadas e nas mentiras enterradas. O som do sino da capela, normalmente um chamado à oração, naquele dia parecia um martelo batendo na bigorna do destino. Cada badalada anunciava a chegada de uma verdade que ninguém podia mais ignorar. O coronel Mendonça, em sua costumeira pose de poder, caminhava em direção à praça. Seus capangas, olhos fixos e semblantes duros, tentavam intimidar a pequena multidão que já se aglomerava.
Mas Cipriano não desviou o olhar. Ao seu lado, o velho escrivão Inácio, pálido e com as mãos trêmulas, mas firme. A coragem brotara onde o medo antes reinava. A carta, a prova irrefutável, era o peso em suas mãos. Um peso maior que qualquer arma, capaz de desarmar o mais poderoso dos homens. O silêncio que se instalou era ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento. Este homem, a voz de Cipriano cortou o ar. Este homem prometeu a minha liberdade. Prometeu-a em troca da minha vida na guerra, no lugar de seu filho. Sua voz era calma, mas carregada de uma força que poucos haviam presenciado. Mendonça tentou intervir, um grito de raiva preso na garganta. Mentiras, calúnias de um... Mas as palavras se perderam. Os olhos da vila estavam sobre ele, e a dúvida havia sido plantada. Cipriano ergueu a carta. Ele não só me negou o prometido, como tentou apagar minha existência. Apagar a existência de outros, declarar-nos desertores, para que a verdade nunca fosse conhecida. Foi Inácio quem deu o próximo passo. Com a voz trêmula, mas agora cheia de uma nova convicção, ele apontou para a carta. Eu vi. Eu fiz cópias. Esta é a letra, o selo do coronel. Ele pediu que os nomes fossem apagados. Então, os velhos soldados, homens com cicatrizes que contavam suas próprias histórias, com memórias vívidas daquele que os salvou. Eles emergiram da multidão, como fantasmas de um passado brutal. Um deles, com a voz rouca pela idade e pela guerra, falou: Ele não foi um desertor. Ele foi quem nos salvou. Ele nos guiou para fora do inferno quando os oficiais fugiram como ratos. Outro acrescentou com a voz embargada: Vi com meus próprios olhos. Ele merecia a alforria e muito mais. Mendonça mentiu. A cada palavra, a muralha de mentiras do coronel começava a ruir, tijolo por tijolo. O coronel Mendonça, outrora intocável, viu seu império de mentiras desmoronar diante de seus próprios olhos. A verdade, como um rio represado, havia finalmente transbordado, arrastando consigo toda a sua fachada. A condenação veio não de um tribunal formal. Não havia juízes comprados ali, apenas a consciência coletiva de um povo. A justiça se manifestava na praça, naqueles olhares de desprezo e repulsa. Sua reputação, aquela que ele prezava acima de tudo, foi estraçalhada em pedaços. A vida social e moral do senhor que ele tanto ostentava, desfeita em cacos de vidro sob os pés de todos. Cipriano, o escravizado que a guerra transformou em estrategista, tornou-se o homem que desenterrou a maior traição do Estado, revelando o erro que custou mais que uma vida. A arrogância do coronel Mendonça o levou à ruína. Ele não perdeu a vida em um duelo sangrento, mas em uma morte social e moral muito mais dolorosa. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora era um eco de vergonha. Cipriano, livre, finalmente não buscou vingança. Ele buscou justiça, e a encontrou. Seu nome foi finalmente reconhecido, não apenas nos corações dos que ele salvou, mas nos murmúrios da história. Ele não era mais o escravo de Mendonça, mas Cipriano, o estrategista, o herói, o homem que reescreveu um capítulo esquecido da história brasileira. Um legado forjado na coragem e na busca incansável pela verdade. Aquele nome riscado nos registros oficiais foi reescrito. A mancha na história que o Brasil tentou apagar foi exposta à luz. A dívida de sangue foi paga, não com mais sangue, mas com a verdade. Assim, a justiça tardia e dolorosa finalmente se fez. A história de Cipriano permanece como um lembrete implacável. A verdade pode ser enterrada, mas ela sempre encontra um caminho para emergir, não importa o custo. Ainda hoje, as sombras do passado guardam segredos que clamam por justiça. E você, o que achou desta jornada de Cipriano? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e nos diga o que mais o tocou nesta história. Se ainda não faz parte da nossa comunidade de investigadores do tempo, inscreva-se no canal para desvendar conosco as páginas proibidas da história.